ainda estão ali daquele lado. E quem está aí atrás também, podia fazer o favor de virem aqui mais para a frente, para não ficar assim tão lá longe. Ok? Vamos começar a louvar a Deus nesta sexta-feira, tá bom? Amém? Com alegria? Vamos lá então. Vamos começar esta reunião a declarar que Deus é bom, amém? Quero ouvir essas palmas, vá lá. Eu vou cantar bem alto para toda a gente ouvir acerca da bondade que sempre tens por mim. Tua misericórdia enche todo o meu ser, grande é o teu amor. Vou cantar porque tu és bom, vou dançar porque tu és bom, vou gritar porque tu és bom, bom para mim. Não há nada nem ninguém que se compara a ti. A terra e o vasto céu espalham essa verdade. Mesmo na minha noite eu vejo a tua luz, grande é o teu amor. Vou cantar porque tu és bom, vou dançar porque tu és bom, vou gritar porque tu és bom para mim. Vou cantar porque tu és bom, vou dançar porque tu és bom, vou gritar porque tu és bom. Com o meu louvor irei proclamar: tu és bom. Quero ouvir vocês. Tu és bom. Amém. Faça chuva ou sol, irei celebrar. Tu és bom. Tu és bom. Com o meu louvor irei celebrar. Tu és bom. Tu és bom. Faça chuva ou sol. Faça chuva ou sol, irei celebrar. Tu és bom. Tu és bom. Vou cantar porque tu és bom, vou dançar porque tu és bom, vou gritar porque tu és bom para mim. Vou cantar porque tu és bom, vou dançar porque tu és bom, vou gritar porque tu és bom para mim. Declaramos que Deus é bom, amém? Aleluia! Vocês parecem que estão hoje estão muito paradinhos, hein? Vamos girar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer: olha, lembra que Deus é bom, amém? Lembra que Deus é bom, amém? Aleluia! Eu sei.
Nosso Deus está vivo, amém? Só, Senhor. Tu fizeste por mim, levanto as mãos para o mundo ver. És o único Senhor que me leva a prostrar e partilhar o teu amor e a tua palavra sem temor. Me ajoelho perante ti e levo as mãos, pois livre estou. Eu vou gritar o teu nome por todo lado, proclamar: pertenço a ti, pertenço a ti, e dou tudo que eu sou, coloco em tuas mãos de amor. Pertenço a ti, pertenço a ti. Estou aqui de braços bem abertos, esperando O Filho, o sempre eterno Deus, o sempre eterno Deus. Estou aqui de braços bem aberto, esperando o Filho, o sempre eterno o sempre eterno Eu rendo tudo a ti, Deus. Eu abro meu coração. Eu entrego tudo a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Deus. A ti. Sou a ti. Eu queria só dizer, antes de nós continuarmos, enquanto a música toca, nós estamos a cantar que pertencemos a Ele. E em certa altura, Deus, na sua palavra, diz acerca do seu povo que o meu povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E enquanto eles tocam um bocadinho mais baixo, eu gostava de fazer esta pergunta: onde é que está o teu coração nesta noite? Isto não é uma pergunta
recriminatória, de maneira nenhuma. É uma pergunta que pelo menos nos faz pensar. Amém? Onde é que está o meu coração nesta noite? Sabem, porque há muita coisa que muitas vezes nos rouba o nosso coração, ou a atenção do nosso coração para Deus. Se calhar estás aqui nesta noite com alguma tristeza por alguma coisa que aconteceu, e essa tristeza está a impedir-te de chegares diante de Deus. Amém? Se calhar estás aqui a passar por uma dificuldade muito grande, quer financeira, quer familiar, quer de saúde. E essa situação está a fazer com que o teu coração esteja longe de Deus. Amém? Isso acontece. Acontece ao longo do percurso da nossa vida, porque a vida não é linear, tem altos e baixos, tem situações complicadas, situações menos boas, situações boas. Mas há, por vezes, coisas que nos roubam esta atenção, a atenção do nosso coração. O meu povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Nesta noite, eu gostava de te pedir, para bem de ti próprio, ou de ti própria, que chegues com o teu coração perto de Deus. Chega com o teu coração perto de Deus. Chega com o teu coração perto, para que não seja esta reunião, não seja mais uma reunião, não seja mais uma vez que nós cantamos esta música, não seja mais mas que seja aquela música que nos leva à presença de Deus, aquela reunião que nos faz estar perto de Deus. Que este lugar seja o lugar em que nós estamos perto da presença de Deus. Amém? E quando tu fechas os teus olhos e dizes: Deus, eu pertenço a ti, colocando o teu coração perto dele, vais perceber que ele está tão perto de ti. Ele está mesmo perto de ti. Chega perto nesta noite. Vou gritar o teu nome por todo lado, proclamar: pertenço a ti, pertenço a ti. E tudo que eu sou coloco em tuas mãos de amor. Pertenço a ti, pertenço a ti. Tudo que eu sou coloco em tuas
Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque Te amamos com todo o nosso coração. Eu Te amo, minha esperança está em Ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em mim. Eu Te amo, minha esperança está em Ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em mim. Toma tudo em mim. Rompeste a noite com o sol, amaste o meu coração com Teu amor. Em qualquer dificuldade me levas sobre os Teus ombros. Amor forte, amor que cobre o pecado e toma o peso do mundo. Eu Te amo, minha esperança está em Ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em mim. Eu Te amo, minha esperança está em Ti. Jesus Cristo, Toma meu ser, toma meu ser, tudo em mim. Toma tudo em mim. No cimo da montanha estás comigo, contigo caminho pelo vale. Deste o Teu Filho por mim, na Tua graça eu confio. Amor forte, amor que cobre o pecado e toma o peso do mundo. Eu Te amo, minha esperança está em Ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em mim. Toma, Senhor, toma. Eu Te amo, minha esperança está em Ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em
tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. 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 És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. Oh, és tudo para mim, Senhor. És tudo para mim, Senhor. Aleluia. És tudo para mim, Senhor. Minha força tu és. És tudo para mim, Senhor. Minha salvação, aleluia. Oh, tudo para mim. Minha esperança, oh, meu libertador. És tudo para mim. Oh, como eu te amo, Senhor. Eu te amo. Minha esperança está em ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em mim. Toma, Senhor, eu te amo. Minha esperança está em ti. Jesus Cristo, toma meu ser e tudo em mim. Oh, aleluia, Senhor. Tudo para mim. Toma tudo em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sempre estás comigo, Senhor. Eu te amo tanto e todo o meu coração te diz: preciso de ti. És tudo para mim. És tudo para mim. Tu és tão importante para nós, Senhor. Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, Senhor. És o nosso querido Deus, o nosso querido Pai, que nunca nos deixa nem desampara, Senhor. Por isso nós estamos a adorar-te, Senhor, na beleza da tua majestade. Oh, aleluia, esse amor, essa majestade. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Oh, cantamos a ti, majestade. Oh, majestade.
Mais uma vez vamos cantar. Majestade, majestade, tua graça me encontrou como sou. Era vazio, mas tudo agora mudou. Majestade, majestade, para sempre teu amor me tocou. Na presença da tua majestade. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? E estas palavras confortam tanto o nosso coração. Eu estava há pouco a partilhar isto com a equipa, há pouco ali. E é uma promessa tão grande. Buscar-me-eis, diz Deus, e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Deus quer ser encontrado. Deus quer ser achado. Deus quer se dar a conhecer. Amém? E depende de nós buscá-lo com todo o nosso coração. E vivemos dias em que nada é certo, nada é garantido. Somente Deus é a certeza da nossa vida. Amém? Jesus contou uma parábola acerca de um homem sábio e de um homem insensato. Diz que o homem insensato construiu a sua casa sobre a areia. E podem ficar sentados. E areia, quando nós nos lembramos da areia, nós que vivemos aqui ao pé da costa, não é? Lembramos-nos logo do bem bom, não é? Trabalhar para o bronze, ficar de papo ao ar a apanhar sol, não é? Ouvir o mar, areia. Até podíamos construir aí a nossa casa, não era? Uma casa ao pé da praia. Ou seja, o homem insensato é aquele que diz Jesus que construiu a sua casa na areia. Ou seja, é verdade que a areia é um sítio bom, mas é um sítio com pouco fundamento, não é? É um sítio com pouco fundamento. E diz que vieram ventos e tempestades e dificuldades, e aquela casa, porque não tinha fundamento, ela desmoronou-se. A areia pode simbolizar também o bem-estar, pode simbolizar também não somente o bem-estar, mas nós colocarmos o nosso coração onde? Ou alicerçarmos a nossa vida naquilo que não é eterno. Jesus chama essas pessoas homens insensatos. Quando vêm tempestades e lutas, que elas vêm sempre, para toda a gente, essa casa desmoronou e caiu. Mas Jesus também falou acerca do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, um lugar mais... Não sei se vocês já foram a praias de rocha, não é? Ou a sítios onde tem muita rocha, ou se tentaram deitar em cima de uma rocha. É duro, não é? É mais desconfortável. Por vezes é frio, por vezes, sei lá. Mas é a rocha que faz com que a nossa casa fique bem firme. E esta rocha simboliza coisas que são eternas. Construirmos a nossa casa sobre coisas que são eternas. E diz nessa parábola, Jesus disse que vieram ventos e tempestades e dificuldades a essa casa, mas bateram na casa, e a casa, porque estava construída sobre a rocha, ela não caiu. Amém?
Vivemos dias em que vemos muitas casas a desmoronar. Vivemos dias que até partes da nossa casa, se calhar, já desmoronaram. Porque estávamos tão confortáveis em cima de se calhar com uma parte ou com a casa toda em cima da areia. Mas vivemos dias em que somos novamente desafiados a construir a nossa casa sobre a rocha. E esta rocha é Jesus. Amém? Jesus é a rocha da nossa salvação. É aquele em qual nós podemos confiar e ter esperança. Amém? Confiar e ter esperança. Queres ter esperança no que está à tua volta? Esquece, não é aí que vais ter esperança. Aí vais ter medo. Mas a esperança vem quando nós confiamos em Deus. Confiamos no sobrenatural de Deus. Vivemos a cada dia na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Na expectativa do milagre. Vivemos a cada dia em fé. Amém? Porque é a fé que move o coração de Deus. Aleluia. E se nós ao cantarmos aqui, ouvirmos a casa de Deus e ouvirmos a palavra de Deus, estamos a fortalecer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Ao alicerçarmos a nossa casa sobre a rocha, sobre as verdades de Deus, sobre a confiança em Deus, nós estamos a colocar a nossa casa em cima da rocha, em fé. Aleluia. Em algo que é eterno. Amém? Inabalável. Amém? Nós vamos levantar agora a nossa oferta. E a oferta tem a ver também com gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. Sabem? A oferta não é moeda de troca. Tu não agarras e dás a oferta porque Deus te vai abençoar. Não. Tu vais dar a tua oferta em fé, sabendo que a palavra de Deus, ela diz que temos imensas partes em que fala acerca de nós, de uma forma grata, retribuirmos a Deus aquilo que Ele nos tem dado. Amém? E não é por tu dares que tu vais mover o coração de Deus, é porque tu obedeces à sua palavra. Amém? Em fé. E é a fé que vai despoltar a graça e a bênção de Deus. Amém? A obediência. Por isso, nesta noite, vamos ser obedientes e vamos ser generosos com a casa de Deus e vamos levantar a nossa oferta. E vamos cantar Majestade. Amém? Antes do pastor Manza nos dirigir e nos entregar a palavra de Deus. Cantamos Majestade, Majestade. Tua graça me encontrou como sou. Era vazio, mas tudo agora mudou. Cantamos Majestade, Majestade.
Pai, no nome de Jesus, agradecemos a este momento, a Tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, o Teu coração aberto, Senhor, para receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Para este tempo, Senhor, que nós passamos a ministrar diante do Teu trono, Senhor. É um tempo, Senhor, que vai trazer de volta a bênção para nós, Senhor. Porque Tu não precisas, Senhor, da bênção. Mas quando nós Te adoramos, somos nós que somos abençoados, Senhor. Por isso nós agradecemos, Senhor, este momento. E agora eu quero, Senhor, entregar também o resto deste tempo nas Tuas mãos, para que Tu possa agora falar conosco, Senhor. Tocar os nossos corações, Senhor. Sim, é o momento, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, através desta pregação. Pai, eu Te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, tenha a bondade de sentar, hein? E, como sabes, o pastor Carlos não está com a mãe. E onde falamos, né? A boas notícias, a boa recuperação de saúde da mãe do pastor Carlos. Então amanhã ele já deve estar aqui. E eu queria, quando era comigo para pregar, estava a pensar em algo que eu falei no domingo passado na costa de Caparica, porque Monte de Caparica, como sabe, nós estamos a pastorear a igreja lá, naquele lugar, e estamos a, já não é questão de implantar para mim, porque a igreja já está implantada lá. E algo que eu falei, que eu senti, comecei a sentir neste tempo, as férias. Neste tempo estava a pensar em relação às nossas prioridades como crente, como cristão, em relação às minhas prioridades na minha vida de oração. Eu vi que as minhas prioridades, sobretudo não como crente, mas como intercessor, estavam a ser trocadas. E eu até falei com a equipa de intercessão. E eu estava, agora nas férias, estava a estudar os pregadores do século XVIII e XIX. Estava a estudar as suas vidas, a maneira como aquelas pessoas, seja aqueles que foram os primeiros a abrir caminho, campo de evangelismo nas terras como Índia, China ou África, ou seja aqueles que não saíram, por exemplo, da Europa, mas eram só pregadores da palavra nas suas terras. Eles tinham algo em comum, que era a paixão pelas almas. A paixão pelas almas. E seja aqueles que fora, esses missionários, alguns foram para as ilhas onde havia canibais, outros foram para a África, para a Índia, para a China, lá no meio dos índios lá da América, mas também alguns participaram nos grandes avivamentos no país de Gales, lá na Inglaterra, América, e eles tinham uma paixão incrível pelas almas. E eu estava a pensar a mim mesmo, se eu não vou lá no campo para ganhar as almas, mas pelo menos eu tenho que orar a favor desse, porque a oração anda de mão dadas com o evangelismo. A intercessão com o evangelismo anda juntos. Eu sempre digo isso, sem intercessão não há evangelismo, e sem evangelismo, ou a própria intercessão também,
não faz sentido. Porque quem faz evangelismo sem intercessão tem pouco sucesso, porque vai encontrar cada vez mais terreno mais difícil, obstáculos para ultrapassar. E se há uma boa oração atrás do seu evangelismo, ele encontra o terreno bem preparado. E se nós também ficamos como os monges, lembra-se, lá encarcerados nos mosteiros, sempre orar e não fazer mais nada. E lá fora as pessoas estão a morrer, né? E também não é isso que Deus nos chamou. Então, as duas coisas têm que andar junto. E eu comecei a pensar como intercessor nos estudos que eu dou sobre intercessão, seja na escola bíblica, seja nos intercessores. Quando eu falo do campo da intercessão, o primeiro campo são sempre as almas perdidas. Os pecadores, o primeiro campo da intercessão. Os pecadores, verdade? E muitas vezes, nós aqui, no grupo de intercessão da ICMAV, vamos a receber assuntos de oração para os crentes, a lista fica tão grande e passamos meses de intercessão, só oramos a favor dos crentes e não oramos para os não crentes. Isso, depois de eu começar a ler isso, eu senti a prioridade de mudar. A intercessão que eu conheço, porque quando eu comecei este ministério de intercessão, há 25 anos atrás, e eu comecei este ministério junto com o evangelismo. Era mesmo ligado, eram os dois ministérios ligados. Sempre era intercessão a favor das almas perdidas, depois a gente ia fazer campanha também em massas. Sempre era assim. E eu aprendi isso. E isso começou a mexer comigo. Comecei a olhar, olha, agora estamos neste tempo, né? Terrível em Portugal. Quando nós estamos a falar, há pessoas, pronto, nesse momento, quero que a gente só insulta, vamos dizer assim, os governantes, né? Fala mal deles. Mas há quem também quer que a gente ore a favor deles. Mas mesmo assim, quem opta por orar, ora para que Deus dá capacidade, Deus dá sabedoria, Deus dá para os líderes. Mas muitas vezes não chega a orar para a conversão deles. Verdade? Oramos. Deus ajuda o líder, ajuda o presidente para governar bem, primeiro-ministro, dá sabedoria, dá capacidade. Mas orar com uma intensidade para a salvação do primeiro-ministro. Orar, dedicar mesmo tempo para isso, né? Para que ele possa ver o resplendor da luz do Evangelho. E nós, quando falamos às pessoas, muitas vezes que têm problemas, nós convidamos as pessoas para a igreja ou falamos às pessoas que Jesus pode dar ajuda ou pode mudar as suas vidas. Mas há uma coisa que nós não falamos, ou falamos poucas vezes, aquela pessoa, é a vida eterna, que precisa de salvação. Jesus quer te dar a vida eterna. Nós dizemos que está falta de emprego, vem à igreja, a gente vai orar que Jesus dá emprego. Está doente, vem à igreja, nós vamos orar, Deus pode curar, pode fazer maravilha. Eu já orei, já fiz isso e falo disso. É verdade. Mas poucas vezes estamos a desafiar as pessoas com a mensagem de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos de falar disso. E eu comecei a ganhar consciência
de que aquelas pessoas que estão ao meu lado, que eu cruzo com elas, se morrer hoje, vão mesmo para o inferno. E eu começou a avivar em mim a realidade de que o inferno existe. E há pessoas que vão lá. Vão naquele lugar, não é porque querem lá ir, não é porque Deus quer mandar as pessoas lá, porque isso é que há uma nova forma de pregar. Há um novo cristianismo de dizer que Deus é bom. Se Deus é bom, então não pode mandar ninguém para o inferno. Então o inferno não pode existir, porque Deus é bom. Mas Deus não é só bom, Deus é justo. A justiça de Deus permite que uma pessoa que não aceitou Jesus vai mesmo para uma perdição eterna. O inferno existe. Eu fiquei surpreendido um dia quando descobriu que quem mais falou do inferno na Bíblia é o próprio Jesus. Que muitas vezes nós não queremos falar disso. Mas Jesus é o homem que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Muitas vezes falou e falou e falou. E falava aquilo sem medo, sem vergonha e de uma forma direta. Ele falava. Quantas parábolas de Jesus e no fim termina para vida eterna, morte eterna, para o inferno ou para o céu. O que eu queria falar hoje é mesmo isso, irmão, que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do pecador. Isso é o pessoal lá da gravação, está a gravar, está lá ou não está, se quer saber. Este é o tema. Deus não tem prazer na morte do pecador. Foi o profeta Ezequiel, no Velho Testamento, falou. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Podemos abrir as nossas Bíblias e eu tenho aqui escrito aqui. Aqui a versão, o livro. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz assim: tão certo como eu viver, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do pecador. O que eu pretendo é que ele se converta do seu mau caminho e que viva. Tão certo como eu viver, disse aí Deus, que eu não tenho prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do pecador. Irmão, nós não podemos ter prazer quando alguém morre. Por isso, uma das razões pela qual eu sou contra a pena de morte é por causa disso. Eu não aceito pena de morte. Para mim, prisão perpétua pode ser. Porque há sempre oportunidade de um missionário, de alguém ir até a prisão pregar o evangelho àquela pessoa. Porque lá, na terra onde cresci, lá em África, havia um homem criminoso. E ainda antes da independência, no tempo dos belgas, aquele homem era um criminoso e até um assassino. E roubava, assaltava, e era conhecido, era famoso. Mas um dia ele foi apanhado. Foi apanhado e foi determinado pena de morte. Mas naquele tempo, ele estava lá na prisão, né, a esperar. E entrou lá um pastor de uma igreja batista, lá na prisão. E começou a ir várias vezes a falar com aquele homem. Aquele homem, um dia, entregou a sua vida a Jesus e pediu para ser batizado. E foi batizado. Não havia água, então o pastor levou uma bacia onde batizou aquele homem.
Mas essa mensagem não chegou diante da comunicação social, vamos dizer assim. O que a comunicação social noticiou foi a prisão do famoso criminoso. Isso foi notícia. É verdade. Mas a salvação dele não foi notícia. Mas aquele pastor sabe e tem a certeza que aquele homem aceitou Jesus e foi para o céu. Teve a vida eterna. Nós temos que fazer o nosso trabalho. A comunicação social, muitas vezes são assim. Sabe que e há pessoas até, tipo Darwin, que é com aquelas teorias todas que eles tinham. Mas eles depois, no fim, sempre tiveram momentos, muitos deles tiveram momentos de reconhecer Deus. Mas muitas vezes a comunicação social não fala disso. Eu há pouco comprei um livro lá no centro comercial em Sintra. Eu disse assim, Deus existe. Era Deus não existe. Depois riscaram não. Deus existe. É um dos maiores filósofos da Grã-Bretanha. E ele morreu, penso que em 2005. E ele escreveu aquele livro a volta de 80 anos. Mas toda a sua vida ele combateu Deus. E ele pregou o ateísmo, escreveu livros, escreveu ensaios, não sei quantos, a promover o ateísmo. E um dia ele teve um encontro com um bispo anglicano, com o debate, e aquele bispo anglicano convenceu o homem, aquele filósofo, que Deus existia. E ele chegou à conclusão, e depois fala da sua salvação naquele livro. Mas para não promover isso, os seus discípulos disseram que o homem, como já tinha 80 anos, então a cabeça já não batia bem. Por isso mudou da ideia. Em vez de seguir, se o nosso mestre agora mudou da ideia, então vamos seguir o mestre. Se não, nós sabemos que Deus não existe. O nosso mestre é só com a idade e perdeu um pouco a lucidez e agora escreveu essas coisas. Nós temos que fazer um esforço, mas com intensidade para falar aos pecadores que Deus espera a sua conversão. Deus não tem prazer do pecador, da morte do pecador. Você sabe, quando Deus planeou o mundo, Ele não contava com a morte. Era para viver eternamente lá com Ele, lá no jardim. Mas quando Ele presenciou a morte, a primeira vez que Deus presenciou a morte espiritual, quando foi Adão morreu espiritualmente, quando pecou, Deus ficou com o seu coração despedaçado. Primeira vez vi que é para o homem que eu dei a vida, acabou de morrer. E Deus não tinha prazer. Deus fez aquele julgamento, aquela sentença, mas mesmo assim Ele não teve prazer. E mostrou sempre o seu amor. Por isso teve que matar o animal. Para derramar o sangue, para redimir Adão. Mas mesmo assim, não foi a redenção comum de Cristo. E a primeira vez, Deus presenciou
a morte física. Foi quando Abel morreu. E acredito que Deus não tem prazer. Deus viu o fim do homem. Deus viu o que o pecado pode fazer. E mandou o seu filho. Mas, irmão, qual é o prazer de Deus? Segundo este versículo, o prazer que Deus tem, diz que o pecador se converta do seu caminho. Diz aí, o que eu pretendo é que ele se converta do seu mau caminho e que viva. Este é o prazer de Deus. Irmão, nós somos filhos de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos como imagem o nosso Deus. Então, o que dá prazer a Deus tem que dar prazer a nós. E o que não dá prazer a Deus também não pode dar prazer a nós. Então, se Deus não tem prazer na morte do pecador, eu também não posso ter prazer na morte do pecador. Muitas vezes o coração de Deus sofre por causa da morte dos pecadores, mas o nosso coração não sofre. Está desligado totalmente. Isso. E nós, quando estamos na igreja, irmãos, muitas vezes oramos, né? Vimos as cadeiras vazias. Até os problemas financeiros. Sabemos que a igreja está com problema financeiro. Mas já acredito que uma boa colheita de almas pode fazer com que os problemas financeiros sejam superados. Nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso emprego, com a nossa casa. É verdade. Minha fé não é a vossa fé, mas eu estou a falar, é um desabafo. Se alguém pode me interpretar mal, não sei, mas eu estava mesmo a pensar sobre estes homens, porque eu nesse estudo, eu vi pessoas, não vi, mas no meu estudo, que fora pregar nos sítios terríveis, dedicar as suas vidas para ganhar os outros, muitas vezes com problema da saúde. E estava a ver aquele estudo, uma coisa que eu estava a ver. Aí, estas pessoas, os pregadores, não faziam oração para a cura dos seus corpos físicos, mas fazia orações no meio da enfermidade dos seus corpos e eles continuavam a fazer oração a favor dos pecadores. Porque para eles, o mais importante, a prioridade era ver uma alma salva do inferno do que ele morrer fisicamente com sua doença, mas vai para o céu. Porque a prioridade, e eu já tenho Cristo. Se eu morrer com essa enfermidade, não vou para o inferno. Vou para o céu. Mas eu não quero que aquela pessoa que está cheia de saúde vá para o inferno. Se fosse eu, apanhado com tuberculose, então eu passava dia e dia em jejum só orar para Deus me curar, esquecendo os outros. Mas aquelas pessoas, aquele grupo, são muitos nomes que eu não tenho para citar aqui, mas algumas pessoas morreram de joelhos em oração a favor dos outros. O prazer de Deus tem que ser o nosso prazer. No 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, e eu vou ler 1 Timóteo 2, 3 e 4. Na versão, o livro. Diz assim: isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, que quer
que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeira coisa que dá prazer a Deus é que o pecador se converta do seu caminho. E a segunda coisa é que todos se salvem. Todos. Toda a humanidade. Todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Venha ao conhecimento da verdade. É muito triste quando as pessoas não têm conhecimento. Quando as pessoas não têm conhecimento da verdade, não conhecem a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos que fazer isso. Temos que levar essa verdade. O prazer de Deus que todos se salvem também tem que ser o meu prazer. E muitas vezes até nós nas igrejas, os pastores, agora eu vou falar para os pastores. Nós temos igreja aqui, em Polima. Imagina nessa mesma rua e alguém vê aí no fundo e começa a levantar uma igreja. Nós não gostamos. Ficamos chateados. Então nós estamos aqui uma igreja, alguém aqui perto, tanto espaço, tanto lugar, só quer pôr a igreja aqui. Muitas vezes nós dizemos, então, tantas regiões, tantos concelhos de Portugal, sem evangelhos, por que não vai lá implantar a igreja? Lá está a implantar a igreja aqui na rua, onde nós temos a igreja. Porque nós não estamos a pensar nas almas perdidas, estamos a pensar nos membros que estão na igreja. Pensando que eles podem puxar os membros para lá. Mas quando isso acontece, a primeira coisa que eu faço é pensar quantas população que habita, quantas pessoas que habitam naquela freguesia. Quantos? Aqui no São Domingos de Gana, quantos? Você diz, vive 50 mil. A nossa igreja tem quantos? 600. Então, 50 mil menos 600, falta quanto? Então, aquela pessoa está lá, meteu a igreja, ela tem que estar lá, porque eu não consigo alcançar os 50 mil ou 10 mil. Então, ele também tem que pôr lá a igreja. Tanto faz que aparece aqui 10 igrejas nesta mesma rua. Então, não aparecem lá os cafés. Está lá todos os cafés. Vá lá na Avenida da Índia, não. Aquela aí do 24 de julho, que é o lá de Caçodré para aquele do Santos Velhos. 24 de julho. As discotecas. Está lá as discotecas, está lá eles não lutam, estão lá. Está lá um monte de discotecas. Depois vai lá no Alcântara, tem lá aquelas cafés noturno, aquilo está cheio, está aí todo. Não discute, está lá. Um monte deles. E é verdade. E nós não queremos. Ficamos preocupados. Irmão, venha mais igreja aqui. Venha. Fica aí como cogumelos. E é verdade. Porque há certos países assim. E a África, agora muitas vezes você encontra aí. E eu estou a falar, vi uma terra, porque houve uma tendência. Agora não sei, agora as coisas ficaram pior. Mas houve um período que o evangelho estava tão forte é que quem tem vergonha e quem fica em casa. Porque aqui normalmente quem tem vergonha é quem tem a Bíblia. Para ir domingo à igreja. O que os vizinhos vão falar, não sei o quê. A gente pensa. Mas aí não, era ao contrário. Ficar sozinho em casa. Porque todo mundo vai para a igreja. Não aguentava, tem que ir. E o que dá prazer a Deus, que todos se salvem. E agora, irmão, para isso, é preciso o nosso trabalho. É preciso a nossa contribuição. Porque Deus trabalha conosco, Ele não trabalha sozinho. E Ele trabalha com a igreja, Ele trabalha com os crentes. Havia sítios que não havia, sem evangelhos, e Deus nunca
nunca mandou lá anjos. Podia ser, podia mandar anjos. Mas ele esperou até que alguém se decida a dizer, olha, eu quero ir. Porque Deus trabalha conosco, irmão. A nossa obrigação é anunciar a salvação. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Disse assim, eu vou ler, está aqui escrito. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ou seja, essa palavra, obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. É uma obrigação, irmão, anunciar a salvação. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma obrigação para nós também. O apóstolo Paulo tinha essa obrigação. Onde ele estava a escrever aos romanos. Ele queria ir a Roma. Pelo menos para salvar alguns. E lutou para lá ir. Quando foi preso, ele se deixou e disse, eu vou até Roma. E foi até lá. E na prisão, ele cumpriu. A missão dele era chegar até César e salvar alguns, como ele já tinha escrito ao cartas aos romanos. Aquele tempo que ficou lá na prisão, continuou a pregar o evangelho. Continuou a falar e salvou alguns. Mesmo como prisioneiro. Porque ele disse que o evangelho não está preso. Ninguém pode prender o evangelho. Ninguém. Eu quando vejo agora, os muçulmanos, porque alguém falou mal do profeta, então eles agora matam todos. Ele começa aí penso que vocês estão a seguir as notícias. Agora mataram o embaixador americano. Agora nos países árabes, por causa de uma coisa, eu fui à internet ver o filme. Um filme aí de nada. E eu estava a pensar nisso. Porque essas pessoas não têm conhecimentos. Se calhar nem sequer tem um verdadeiro Deus. Porque um verdadeiro Deus não pode ser defendido pelas mãos humanas. Não pode. Não pode. Vamos uma história lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, quando Gideão derrubou o altar do Baal, os seguidores do Baal também eram como os muçulmanos. Vieram todos naquele momento para matar o Gideão. Depois saiu o pai de Gideão e disse aí, olha assim, o Baal é Deus e ele que se defenda sozinho. Afinal, se ele é Deus, então ele é todo poderoso. Não é preciso alguém. E ele, porque ele só vai soprar para o Gideão fica logo fulminado. É? Porque ele é Deus. Então, isso mostra o Deus do Islã, olha, está na internet, se calhar estão a me ouvir, mas o Deus dele não é Deus verdadeiro, porque ele devia se vingar sozinho. Não as pessoas vão lá matar, maltratar. E nós não podemos fazer isso, defender o nosso Deus. Pelo contrário, se alguém quer nos matar, porque nós somos crentes, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, aceitamos. Temos que deixar que isso aconteça. Se Deus quer nos salvar, Ele nos salva. Se há uma maneira da gente escapar, como Jesus também houve um momento que ele escapou, o apóstolo também escapou, nós temos que escapar da morte. Mas chegar um momento assim, fomos apanhados, não há maneira, não há nada a fazer, e Deus permite isso, o que é que vamos fazer? Deus sabe por quê. Mas o importante não é a nossa vida. O importante é a vida daqueles que não têm Cristo. Esta é a nossa prioridade. Quando nós estamos na igreja, a nossa prioridade tem que ser isso. Muitas vezes a nossa prioridade são os assuntos dos outros.
Nossa prioridade é a adoração. A nossa prioridade é a pregação. Olha, irmão, a nossa prioridade é estender este terreno. Estender este terreno. E eu quero chamar a consciência de todos nós, irmãos. Pensa bem. Aquele teu vizinho, aquele teu tio, aquele teu primo, tia, a mãe, o avô, o colega do trabalho. Se almoça com ele, come com ele. Se ele morrer, vai para o inferno. Porque Deus disse para anunciar a salvação. A nossa obrigação, primeiro, é anunciar a salvação. A segunda obrigação, o provérbio diz que nós devemos libertar os moribundos. Provérbios 24. Na versão livre. Provérbio 24, versículo 11 e 12. Diz assim: faz tudo para livrares os que estão condenados à morte. Não fiques indiferente perante o seu destino. Não fujas às responsabilidades dizendo: mas eu não sabia de nada. Deus que conhece os corações não saberá bem o que se passa no teu. Não dará Deus a cada um segundo as suas obras. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12. Faz tudo para livrares os que estão condenados à morte. Segundo a vossa versão, pode dizer outra, mas fala de salvar aqueles que estão sendo levados para a matança. E disse, mas não fiques indiferente perante o seu destino. E isso aqui eu estou a querer chamar a nossa atenção nessa noite. Não ficas indiferente perante o destino dos pecadores. Porque Deus não tem prazer para esse destino. Então por que nós vamos ter prazer? Se você continua indiferente, é porque você tem prazer na morte dos ímpios. Não, irmão? E até fico muito vezes triste quando um cristão está a amaldiçoar o outro. Ou está a amaldiçoar o ímpio. Não podemos amaldiçoar. Temos que abençoar. Deus vai chamar cada um de nós à responsabilidade. Por isso aqui está a falar. Não fica indiferente. A versão do livro diz claramente: e não fuja às suas responsabilidades. Dizer que Deus, eu não sabia. Porque aqui está a falar, não dará Deus a cada um segundo as suas obras. A nossa obrigação é anunciar a salvação, livrar os moribundos, mas também avisar o pecador do perigo. Vamos voltar onde nós começamos, no Ezequiel capítulo 33, 11. 33. Mas vamos baixar. Vamos voltar vamos começar no versículo 8. 8 e 9. Ezequiel capítulo 33, 8 e 9. Diz assim: quando eu disser ao iníquo, que é o ímpio, o pecador, ó homem malvado, certamente morrerás. Se não lhes deres esse recado de minha parte, que o leve a arrepender-se, esse iníquo morrerá carregado com os seus pecados, mas é a ti que pedireis contas pela sua morte. Deus está a falar claro. É a ti que pedirei contas pela sua morte. Contudo, se o avisares,
para que arrepie o caminho. E se ele recusar, essa pessoa morrerá com a culpa dos seus pecados, mas a responsabilidade não será mais tua. É mais uma mensagem forte, irmão. Afinal, nós temos responsabilidade. Deus está a falar. Se nós não avisamos o pecador da morte eterna, se não avisamos o pecador do seu destino final, e se ele morrer, ficar condenado à morte, Deus disse aqui que pedirá conta a nós da sua morte. Mas se nós anunciamos aquela pessoa se salvar, graças a Deus. E se aquela pessoa não quer nada e morre assim, estamos livres, porque nós fizemos a nossa parte. Nesse caso, irmão, eu só queria chamar a atenção e dizer que a nossa responsabilidade é grande. A nossa responsabilidade é grande. Porque Deus não tem prazer na morte de pecadores. Se nós verificarmos, irmão, no Atos dos Apóstolos, há vários versículos, irmão, que está lá, sempre fala para ganhar as almas, para ganhar os pecadores. Muito. E os Atos dos Apóstolos fala, né, de muitas coisas. E aquela capítulo 2, ponto, fala da comunhão, fala daquelas pilares, comunhão, partir do pão, oração, adoração, evangelismo, fala discipulados. Mas depois, a seguir, você vai encontrar poucas coisas sobre como que ele fazia os cultos. Poucas coisas sobre a música. Poucas coisas. Mas encontra mais sobre ganhar as almas, evangelizar. Vamos fazer uma leitura rápida. Porque eu tenho aqui escrito por isso, vou fazer uma leitura rápida. Antes de terminar. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Diz assim. Atos 4, 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos entre a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu sublinhei. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar, porque era uma responsabilidade, era um fardo para eles, mas também era um motivo de prazer, falar. Eles só não podiam falar se não ver. Quem não viu, não fala. Quem não ouviu, não vai falar que senão vai inventar. Mas eles aqui não tinham nada que inventar, porque vira tudo que Jesus tinha feito. Vira as maravilhas. Ele vira tudo. Ouvira também as mensagens. E ninguém podia calá-los. Deus tinha que falar. Porque ele tinha o Espírito de Deus. A não ser, irmão, que você não tem ainda o Espírito de Deus. Estava aí a casa do irmão ao lado, Monte Caparica. Deus está fazendo coisas na sua vida. E ele tem motivo para testemunhar. E eu só falei assim: você vai pregar aqui, pastor Carlos, não, vai testemunhar, pastor Carlos, está esperando que você vai testemunhar nesse púlpito. Eu disse: não, ainda não, eu não quero. Ele tem medo, ele tem vergonha, ele não quer. E eu disse: os discípulos, quando Jesus foi embora, e eles ficaram todos lá nos cenáculos, não saíram fora para falar. Ficaram. Eles não tinham coragem. Eles não tinham poder. Eles não tinham capacidade. E eles não podiam falar. Ficaram todos com medos, escondidos.
estava aí a orar. Mas quando o Espírito Santo desceu, quando eles receberam o poder de Deus, a força de Deus, a capacidade de Deus, a energia de Deus, saíram, disseram que ninguém pode nos impedir a falar aquilo que nós ouvimos e vimos. Antes, eles tinham medo, mas agora alguém estava a tentar impedir. Irmão, se nós temos o Espírito de Deus, porque os discípulos, no tempo de Jesus, ele não tinha o Espírito de Deus. Eles não tinham. Não era nascido de novo no tempo de Jesus. Só andava com Jesus e Jesus é que tinha poder. E muitas vezes Jesus mandava, soprava para eles. Mas nós temos o Espírito de Deus, porque nós nascemos de novo. Eu tenho, irmão, o poder de Deus. Mas você também tem. Não sou os pastores que têm, porque esse vem para todos. Todos aqueles que nasceram de novo têm esse poder, têm esta capacidade. Nós é que muitas vezes não praticamos. Temos, irmão. Não é preciso ter medo, não é preciso ter vergonha. Nós temos. Como os discípulos. E eles fora. Eram analfabetos, alguns deles. Eram pessoas sem letras, como a Bíblia diz. Medrosos, mas depois tornaram-se pessoas que mudaram aquela terra. Que trouxeram um reboliço, vamos dizer assim, na cidade de Jerusalém. A fama dele começou a percorrer a terra. Irmão, nós não podemos ter medo. Nós temos que falar. Deus tem grandes coisas para fazer. Vai ver como que é fácil quando nós começamos a falar o Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é a mensagem mais revolucionária que alguma vez aconteceu. O Evangelho, irmão, é algo que muda. Algo que muda a vida das pessoas. Nós temos que levar isso para as pessoas. Nós não vamos ficar com mentalidade de escape, pensando que nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos daqui. E eu estava, isso antes das férias ainda, e estava a meditar sobre isso. Estava a escrever sobre esse tema. Ainda estou a meditar nisso. Não preguei aquilo porque estou a meditar. E esta coisa entre o peregrino e o cidadão do reino. Peregrino versus cidadão do reino. Ainda estou a estudar isso. Eu estava a pensar mesmo. Qual é a nossa mentalidade? E se nós estamos aqui, irmão, é para levar evangelhos àqueles que estão a se perder. Atos dos Apóstolos, no versículo 33, capítulo 4, 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Dava com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E eles estavam a avisar os pecadores que Jesus ressuscitou para lhes dar vida. Nós temos uma boa mensagem, irmão. Não é a mensagem da condenação. Os ímpios, o facto de serem ímpios, já estão condenados. Está lá escrito no João, capítulo 3, versículo 16, 17 até 18, fala da vida eterna, mas também fala da condenação. A condenação é porque as pessoas não aceitaram Jesus. Então estão debaixo da condenação. Se estão debaixo da condenação, muitas dessas pessoas não sabem. Como não sabem, alguém tem que avisar. Por isso Deus nos colocou como atalaia. Lá no livro de Ezequiel. Como atalaia é sentinela. Como alguém que tem que avisar. Porque naquele tempo, a cidade tinha muralhas e a atalaia ficava lá em cima para ver
quando o inimigo está a chegar, ele tem que avisar. Porque se não avisar, Deus vai cobrar. E nós somos atalaia porque temos a avisar aos ímpios que a morte eterna está próxima. A morte eterna está. Num abrir e fechar de olhos. Deus pode chamar em qualquer momento. Nós temos a avisar a pessoa como aquele rico. Que Jesus disse que ele ganhou tudo. Foi abençoado. Com uma grande colheita. E ele pensou que era a força dele. E ele pensou que era ele que tinha conseguido aquela colheita. E depois disse, vou acabar com esses armazéns pequenos que eu tenho, vou construir maior e vou ter comida para toda a vida e vou descansar. Vou gozar a vida. Vou gozar os rendimentos. E Jesus disse, insensatos. Ainda hoje, verdade, Deus pode pedir a tua alma. Depois do resto. Ainda hoje. Ainda hoje. Mas a morte pode ser assim. Não abrir e fechar de olhos. Eu tive consciência disso. Isso aconteceu em Angola. Estava dentro do autocarro, sentado com uma senhora. Paramos na paragem do autocarro. A senhora saiu. E ainda o autocarro estava no lugar. E ela saiu para atravessar a estrada. Em vez de esperar o autocarro avançar para a estrada ficar livre, ele passa atrás do autocarro para atravessar. Não está a ver quem está a ver do lado. Ele ia passar, veio outro carro aí, atropelou a senhora. Quando eu olho, quem estava aí ao meu lado? Há pouco, alguns minutos ou segundos, estivemos juntos. Ela já não tinha vida, porque ele morreu naquele lugar. Isso falou comigo em relação à vida. Afinal, a vida é tão curta. Pode ser assim tão curta. A vida pode ser tão curta, irmão. Quarta-feira estava a falar com nossa irmã Ana Maria. Eu estive lá no grupo. Ela disse que trouxeram a notícia de um senhor que morreu. Que era fornecedor de batata lá no seu restaurante. Fazia tudo para falar de Cristo àquele senhor. Ele não conseguia. Quando o senhor estava doente, ela disse que foi lá ao hospital à procura. Dizia que o senhor está lá. E ela estava a procurar. Estava a procurar. Não encontrou. Lugar onde, não sabe como, o lugar onde, onde o senhor estava, ela não conseguia encontrar. Os enfermeiros, outras pessoas estavam a dizer para ela sair do hospital, mas ela disse que estava a procurar aquela pessoa. Ela não entendeu, ela ficou triste, porque afinal o senhor ainda estava lá. E não consegui falar com ela, com esse senhor. Ele morreu. Mas Deus permitiu que ela falasse com um outro senhor. O evangelho lá no hospital, quando falou com ela, aquele senhor disse, quando falou, levou aquela senhora a aceitar Jesus, o homem disse, que alívio, dona Ana, que alívio. E no dia seguinte morreu. Quando ela estava a me contar, eu disse, graças a Deus, esta pessoa foi salva. Ela disse, mas eu estou preocupado porque não consegui salvar a outra. Ele disse, não tem nada a ver contigo. Fizeste tudo e não encontraste. Não sabe por quê. Por que Deus não permitiu o teu encontro com aquele senhor? Não sei o que aconteceu. Será que ele já chegou a receber Jesus? A gente não sabe o que aconteceu. Mas tem que descansar porque não foste rebelde. Fizeste tudo. Mas pelo menos essa pessoa que ouviu
mais um elemento que está ao lado de Deus. As trombetas, Senhor, toca. Deixa-me chamar a vossa atenção. Você sabe quando, se alguém, no domingo, esse domingo é casa cheia, se aqui nesse lugar alguém entrar aqui, um cego entrar aqui, com nossa imposição das mãos, os olhos dele se abrirem, começa a orar, a ver, toda a igreja aqui vai bater palmas, vai louvar, vai glorificar, vai bater palmas. Mas eu pergunto, no céu também? A Bíblia não diz isso. A única coisa, ou o único momento em que a Bíblia diz que o céu se alegra e os anjos cantam, bate palma, é quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo. Quando um pecador é salvo. E nós mudamos as nossas prioridades. Queremos ver maravilhas. Queremos ver grandes coisas. E é verdade, Deus quer fazer isso porque faz parte do Evangelho. Mas não é a prioridade. Não é a prioridade. Faz parte, faz sim. A redenção tem isso. A redenção inclui a cura, inclui até a prosperidade. Tudo faz parte da redenção. Mas a prioridade, irmão, para Deus, o que alegra o coração de Deus, é o pecador entregar a sua vida a Cristo, porque Ele não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer. Por isso temos que mudar, irmão. O último versículo que vou ler aqui diz assim. No Atos capítulo 5. Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Anunciar. Se nós seguimos, eu fiz essa seleção, mas eu tinha um monte de versículos, não posso ser aqui com esse tempo, todos só do Atos dos Apóstolos, onde fala sempre que eles pregava, anunciava, falava, pregava o Evangelho, anunciava Jesus, falava de Jesus, pregava, é isso. Eu quero chamar a atenção. Eu disse ao pessoal do grupo de intercessão que nós temos que colocar as almas perdidas como prioridade nas nossas orações. Nós não vamos deixar de orar a favor dos crentes. Eu recebo lá naquela bancada, tem lá um papel, tem lá o quê? O folheto para preencher, para pedir a sua oração. E eu fico com aqueles folhetos, começo a controlar. E eu encontro muitas vezes pedidos. Doenças, casamentos, problema de trabalho, não sei o quê. Depois, em toda aquela lista, muitas vezes você encontra só um nome, ou talvez não encontra nada, que está referenciado para o grupo de intercessão orar a favor da salvação daquela pessoa. Então, nós próprios crentes, estamos a olhar mais para nós se esquecemos dos outros. Continua, irmão. Não pode dizer, pastor, mas agora se calhar já não vai orar, por isso não vou mandar mais aí, não vou fazer um pedido. Não, pode fazer. Pode. Mas aqui agora também, a triagem. Eu disse na equipe de intercessão, vamos também fazer triagem. Como no hospital, fazer triagem, você sabe. Vamos fazer, porque é assunto que não tem nada a ver com a eternidade, mas é assunto urgente, é assunto, se calhar, impossível para o homem, e nós podemos colocar isso também como prioridade na intercessão para orar. Mas muitas vezes os assuntos que nos roubam o tempo, em vez de orar para os pecadores, nós oramos por os assuntos que o próprio crente pode levar esse assunto de oração a Deus. Mas quer que o grupo de intercessão
gaste o tempo para aquele assunto. Nós também oramos. O crente também ora. Deus nos deu capacidade. Deus também fala conosco. Não fala só no grupo de oração, não fala só do pastor. Nós também, os crentes, podemos orar. Há assuntos que nós podemos levar a Deus em oração. Temos que pensar nos outros. E muitas vezes, até os pastores, muitas vezes, gastam tempo. E eu digo assim, se a maioria dos crentes aplicasse as palavras e o ensino dos pastores, e os pastores ficavam com o tempo, se calhar, para orar a favor dos crentes, do que passar muito tempo, por exemplo, em alguns aconselhamentos, se calhar até não devia ser. Porque o crente, bem aplicar bem a palavra, consegue ultrapassar este problema sem chegar ao aconselhamento. Mas muitas vezes nós não queremos crescer. Não queremos crescer. Não queremos aplicar a palavra. Falta-nos pôr Deus em prova. E eu não estou a fugir. O pastorado. Não estou a fugir. Dar aconselhamento, a gente sempre dá, né? Como minha esposa sabe. Nós sempre atendemos as pessoas. Toda semana. Todas as semanas. Nós atendemos as pessoas. E gostamos. Nós gostamos de fazer isso. Porque Deus nos chamou para isso. Fazemos isso. É verdade. Mas também queremos que todos nós, a igreja, possamos crescer. Né? Possamos crescer para saber como levar alguns dos nossos fardos e chegar aqui também a dar um testemunho. Mas também para ter tempo para pensar nos outros. Bom, quando você aceitou Jesus, é porque alguém pensou em você. Alguém pensou. Eu sempre digo, foi a minha mãe que pensou em mim. Mas não sei, podia ser teu vizinho. Se calhar, não sei. Cada um veio aqui à igreja, você sabe como. Alguém orou por você. Alguém falou. Alguma pessoa recebeu o evangelho aqui, se calhar com um testemunho empolgante. Se calhar através da enfermidade. Se calhar estava perturbado. Se calhar tinha um problema, não sei. Todos nós temos maneira como nós chegamos aqui, chegamos a Cristo. Alguém pensou em nós. Alguém, por isso, irmão, agradece não só a Deus, mas também a pessoa que pensou em você. Mesmo que ele não falou de Cristo, porque há pessoas, muitas vezes, não falaram de Cristo, simplesmente convidou para a igreja e você chegou aqui, veio à frente receber Jesus. Mas agora, irmão, por que você não quer pensar nos outros? Por que não quer pensar naquelas pessoas que estão a morrer? Vamos mudar. Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé, orar e terminar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar que Deus possa nos ajudar, irmão. Não vamos ser como o Jonas. O Jonas sabia bem a consequência de viver sem Deus. E ele gostava de ver os seus inimigos ser castigados por Deus. E quando Deus mandou para pregar, para salvar aquelas pessoas, para o castigo de Deus não chegar, e ele fugiu, porque ele queria ver o castigo dos outros. Mesmo foi levado à força até lá. E quando chegou lá, pregou a palavra de Deus com toda a incredulidade, nem com fé, nem com motivação, a esperar que ninguém vai aceitar aquela palavra e assim o castigo de Deus
virá. Mas Deus, pela sua misericórdia, salvou aquelas pessoas. Por isso, eu quero orar, irmão, vamos esquecer essa ideia de Jonas, de ter prazer na morte daquelas pessoas que são nossos inimigos, que não falam em nós, aquela pessoa que nos critica, porque nós somos crentes, porque somos cristãos, porque nós andamos na igreja, porque nós levamos a Bíblia, porque nós pensamos como a Bíblia, não pensamos como eles pensam. Aquelas pessoas, nós não vamos ter prazer, temos que ter nesse momento, vamos pedir uma compaixão profunda. É que você feche os seus olhos, começa a dizer a Deus para lhe dar aquela compaixão. Porque sem a compaixão, irmão, não há evangelho. Jesus, quando olhou a multidão, a Bíblia diz que ele viu a multidão como ovelha, sem pastor, e teve compaixão da multidão. E por causa dessa compaixão, naquele dia, ele pregou e curou todas as suas enfermidades. E é assim que está no evangelho. Pede essa compaixão, algo sobrenatural, para você começar agora a amar o pecador. Você começa a chorar, mesmo se você não consegue pregar diretamente, mas no teu quarto, orar até o ponto de chorar a favor daquela pessoa que não tem Cristo. Aqueles que estão a morrer. Vamos fazer isso rápido. Vê as pessoas, se alguém está enfermo, sabe que está a caminhar para a morte, alguém com uma enfermidade sem cura e que está a caminhar para a morte, temos que fazer esforço para salvar aquelas pessoas. Deus tem que dar esta capacidade. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu oro, Senhor, em concordância com esse grupo, para que a tua força, o teu poder, a tua capacidade chegue até nós, Senhor. Pai, enche cada um de nós com uma compaixão, Senhor, a favor daqueles que estão a caminhar para a morte, Senhor. Pai, dá-nos capacidade para livrar, Senhor, os moribundos, Senhor. Aqueles que estão sendo levados, Senhor, por matadores, Senhor. Pai, dá-nos capacidade para anunciar o Evangelho, para avisar o pecador, Senhor, da morte eterna, para que eles possam receber, Senhor, a vida eterna. Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão nesse lugar, que já levaram muitas pessoas a Cristo, Senhor. É verdade, Pai. Também agradeço para as pessoas que estão aqui, que a partir de agora vão fazer um esforço para levar as pessoas a Cristo, Senhor. Pai, eu te agradeço pela capacidade, pelo poder do Espírito Santo que nos deste, Senhor, deste dia, que nós nascemos de novo. E esse mesmo poder que vai nos ajudar a alcançar aquelas pessoas que não têm ainda Cristo. Pai, obrigado, Senhor, porque queremos sair aqui, Senhor, não pensando em nós, mas pensando, Senhor, naquelas pessoas que estão a ser levadas pela morte eterna, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um de nós, Senhor. Dá força a cada um de nós. Dá poder. Enche-nos com poder. Enche-nos, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo. Enche-nos com ousadia, Senhor. Enche-nos, Senhor, com motivação. Enche, Senhor, sim, com o espírito de batalha, Senhor, para batalhar, Senhor, e trazer mais pessoas para ti, Senhor. Oh, Santo Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Mas também contenta-nos, Senhor. Começa a falar todos os dias dessa responsabilidade, que um dia tu vai nos pedir conta. Começa a nos dizer isso. Começa a nos falar para que nós possamos, Senhor, levar as pessoas a conhecer a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Ok, irmão, até no próximo domingo. Já sabe que é casa cheia. Aproveite essa mensagem. Então amanhã, sábado, já faz um esforço para falar e trazer mais pessoas aqui.